Você já se perguntou quem são os verdadeiros mestres por trás do estoicismo? Aqueles que moldaram essa filosofia que sobreviveu aos séculos e continua atual, poderosa e necessária. Neste vídeo, vamos explorar as figuras centrais do estoicismo, não como estátuas em pedestais antigos, mas como homens de carne e osso que enfrentaram tragédias, guerras, perseguições e dúvidas existenciais com a força de uma mente disciplinada e um coração centrado na razão. E antes de começarmos, já te convido a curtir, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal. Esse gesto simples mantém nossa comunidade viva e forte, e garante que mais pessoas despertem para o poder transformador do estoicismo. Tudo começa com Zenão de Cítio, o fundador da escola estoica. Não era um aristocrata, nem um soldado, mas um mercador que perdeu tudo no naufrágio. A tragédia o levou até Atenas, onde encontrou uma livraria e começou a ler sobre Sócrates. Essa queda virou o ponto de partida. Zenão aprendeu que a perda pode ser portal, e com isso deu origem a uma filosofia baseada não em teorias complicadas, mas na prática da virtude como bem supremo. Zenão não buscava seguidores fanáticos, mas cidadãos virtuosos. Ele ensinava que viver de acordo com a natureza é viver segundo a razão, e que a felicidade não depende de circunstâncias externas, mas do caráter. Sua visão foi tão revolucionária que fundou uma escola que duraria séculos, atravessando impérios, transformações sociais e a decadência de Roma. Depois dele, temos Cleantes, que foi pugilista antes de se tornar filósofo. Ele não escreveu muito, mas seu exemplo era tão poderoso quanto suas palavras. Trabalhou como carregador de água para sustentar seus estudos. Cleantes mostrava que o estoicismo não era uma filosofia de elite, mas de todos que desejam dominar a si mesmos. Crísipo, o terceiro pilar, talvez tenha sido o cérebro mais analítico do estoicismo antigo. Dizem que escreveu mais de 700 obras. Sua missão era proteger a lógica da filosofia estoica, lapidando seus argumentos com precisão quase matemática. Mas mesmo ele entendia que a vida não se resolve com fórmulas. O estoico não vive nos livros, vive no mundo. Esses foram os fundadores. Mas os grandes nomes que tornaram o estoicismo universal vieram depois, e são eles que continuam inspirando milhões. Em especial, 3 nomes: Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. O senador, o escravo e o imperador. Cada um com sua história, sua dor, seu estilo. E é sobre eles que vamos mergulhar agora. Começo com Sêneca, o senador romano. Um homem cercado de luxo, poder e intrigas políticas, mas que enxergava tudo isso como efêmero. Conselheiro do imperador Nero, ele viveu na corte, mas nunca foi cego pelos seus encantos. Escrevia sobre a brevidade da vida, sobre o controle das emoções, sobre como a morte pode ser uma aliada na busca por lucidez. Sêneca não falava como quem repete dogmas, mas como quem sangra com a verdade que prega. Suas cartas são como espelhos. Leio e vejo minhas fraquezas, mas também minhas possibilidades. Ele não era um monge isolado. Estava no meio do fogo cruzado, numa Roma decadente e brutal. E mesmo assim falava de calma, de perdão, de harmonia. Ele sabia que não controlava o império, mas controlava sua mente. E foi com essa força que escolheu como morrer. Acusado de conspirar contra Nero, foi condenado ao suicídio. Aceitou a sentença com serenidade. Sua morte foi seu último ensinamento. Depois, temos Epicteto, o escravo. Nascido em condição subhumana, passou anos sem liberdade, mas jamais entregou sua alma. Ele dizia que ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Foi liberto, tornou-se professor, e suas lições atravessaram os séculos. Falava com simplicidade, com dureza até, mas com uma clareza que desarma qualquer ego. Epicteto ensinava que devemos separar o que está sob nosso controle do que não está. Essa distinção muda tudo. A ansiedade some, a raiva se dissolve, a vaidade perde sentido. Ele é o mestre da autonomia interior. E mesmo tendo vivido sem riqueza, sem poder e sem status, foi um dos homens mais livres da história. E então chegamos a Marco Aurélio, o imperador filósofo. Dono do maior império da terra, comandante de exércitos, herdeiro de glórias e tragédias. E ainda assim, escrevia todas as noites para si mesmo, refletindo sobre a morte, a humildade, o dever. Seu livro, Meditações, não foi feito para publicação. Era um diário. E talvez por isso seja tão autêntico. Marco Aurélio mostra que mesmo com poder absoluto, a batalha mais difícil é sempre contra nós mesmos. Ele perdeu filhos, amigos, enfrentou traições, pestes,
guerras, e em cada linha de suas meditações há uma busca por paz, por sentido, por equilíbrio. Ele não negava a dor. Ele a encarava. E mostrava que o verdadeiro trono é aquele dentro de nós. Que a maior conquista não é a vitória sobre os outros, mas sobre os próprios impulsos. Esses três, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, formam o coração do estoicismo clássico. Cada um representa um aspecto da filosofia, o pensamento profundo, a prática radical e a liderança consciente. Eles não eram perfeitos. Tinham contradições, cometeram erros. Mas talvez seja isso que os torne tão inspiradores. Não são deuses. São exemplos de como a filosofia pode ser vivida, mesmo em contextos extremos. Sêneca nos ensina a refletir. Epicteto, a agir. Marco Aurélio, a comandar com justiça. Juntos, nos mostram que o estoicismo não é uma receita pronta, mas uma jornada. Que exige leitura, sim, mas muito mais. Exige prática, coragem, presença. E o estoicismo não parou neles. Ao longo da história, muitas outras vozes mantiveram viva essa chama. Alguns em silêncio, no anonimato do cotidiano. Outros, escrevendo, palestrando, ensinando. E hoje, temos uma nova geração de pensadores, autores e praticantes que trazem os princípios estoicos para o mundo moderno. Gente que entende que o caos atual não é diferente do caos de Roma antiga. Que as dores mudam de forma, mas não de essência. E que a resposta continua a mesma: domínio de si, aceitação do que não se pode mudar, ação firme e virtuosa diante da vida. O estoico moderno não precisa usar toga nem viver em exílio. Ele está no trânsito, no escritório, na fila do banco. Ele pratica quando perde um cliente, quando é criticado injustamente, quando precisa tomar decisões difíceis. Ele se pergunta: o que depende de mim? E age a partir disso. É um caminho de força serena, de firmeza silenciosa. E é isso que o torna tão atual. Quando olho para esses pensadores, não os vejo como estátuas empoeiradas. Vejo espelhos, vejo possibilidades. Cada um deles, à sua maneira, me desafia a viver com mais presença, mais lucidez e mais coragem. Eles não me pedem perfeição. Me pedem consciência. E se você sente esse mesmo chamado, saiba, você também pode trilhar esse caminho. O estoicismo não pertence ao passado. Ele pertence a quem tem a coragem de dizer sim à realidade. A quem prefere a verdade à ilusão. A quem escolhe crescer, mesmo na dor. Hoje, mais do que nunca, precisamos desses mestres. Não para imitá-los, mas para aprender com seu espírito. Num mundo onde tudo nos empurra para fora de nós mesmos, para o consumo, para a pressa, para a distração, eles nos chamam de volta para dentro. Para o centro. Para a alma. Nos lembram de que a vida é breve, mas pode ser profunda. Que a dor é inevitável, mas pode ser fértil. Que o caos é real, mas a paz também é possível. Então, se esses nomes ressoaram em você, Zenão, Cleantes, Crísipo, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, que não sejam apenas figuras históricas. Que sejam aliados na sua jornada. Que suas palavras sejam âncoras em dias difíceis, bússolas em decisões importantes e espelhos nos momentos de dúvida. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar sua reflexão e se inscrever no canal. Compartilhe com quem precisa conhecer esses pensadores. Que a voz deles continue ecoando através de nós, não como doutrina, mas como prática viva. E que, em cada pequeno gesto seu, essa filosofia milenar se torne real. Lembre-se, o mundo pode não mudar, mas se você mudar, já é um novo mundo.